A cada ano que nós nos encontramos aqui no Enoque, no AMO, uma coisa fica muito clara, eu acho que todos vocês perceberam, é que a diretoria do AMO tem trabalhado bastante para melhorar esse lugar, para dar melhores condições aos irmãos, durante esses dias. E eu queria pontuar isso e agradecer muito a todos esses irmãos. Eu não saberia mencionar todos eles nominalmente, Eu sei que o Shebas, o Kleber e outros mais estão empenhados nessa função. E nós sabemos, eu creio que vários de nós sabemos, o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil manter um local como este, deste tamanho, em boas condições de uso. Eu queria que, em agradecimento, todos nós pudéssemos aplaudir o trabalho desses irmãos. Milagres ilustram a condição espiritual do homem e o poder e a capacidade restauradora de Jesus Cristo. Nem todos os milagres, como vários irmãos já mencionaram aqui, foram registrados. Os milagres que Jesus realizou, nem todos foram registrados. Em João capítulo 20, versículo 30 e 21, 25, nós lemos sobre isto. Mas certamente aqueles que foram registrados passaram por um processo de seleção. E vários dos evangelistas tiveram esse trabalho de escolher quais milagres eles gostariam de registrar para que ficasse claro quem é Jesus e o que ele pode realizar na vida do homem. Quando Mateus, Marcos e Lucas examinavam os milagres de Jesus, eles não deixaram passar o milagre da cura do leproso anônimo. Eles viram nesse milagre uma importância singular, algo que poderia ilustrar de uma maneira muito eficiente o que Jesus pode fazer na vida do ser humano, distante de Deus, corrompido, afogado no pecado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e lêssemos juntos sobre o poder transformador de Jesus, ilustrado neste episódio. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Qual era a maior dor de um leproso? Nós sempre pensamos num leproso do aspecto físico, os problemas que ele tinha no seu corpo. Mas sabe, irmãos, a lepra não só causava um problema no corpo, na carne, mas causava um problema na alma. A lepra causava solidão. Havia leis judaicas referentes aos leprosos, como esta de Levítico 13, versículos 45 e 46, que diz o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Quando uma pessoa era diagnosticada com a doença maldita, as vestes tinham que ser rasgadas,
os cabelos desarrumados e cobrindo a parte inferior do rosto, ele tinha que avisar a todo mundo: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse, para que ninguém o tocasse, para que a doença não fosse transmitida a outros. E desta forma passaria a viver isolado, a viver só, ou com outros leprosos fora do arraial. Eu me lembro, na minha infância, de um grande trauma que eu passei junto com a minha família, quando uma de minhas irmãs, chamada Sueli, estava suspeita de ter contraído difteria aos 7 anos de idade, e meus pais a levaram no hospital, só que meus pais voltaram sem ela, e meus pais choravam ao nos informar que nós não poderíamos visitá-la, nós não poderíamos ter contato com ela. E meus pais se perguntavam, conversando entre si, como ela ficaria sem os pais. Quanta dor ela não estava sentindo, porque papai e mamãe não poderiam estar ao seu lado, oferecendo o apoio tão necessário naquele momento. Um leproso passava por esse processo, o processo de isolamento, e se distanciava de sua família. Tornava-se uma pessoa marcada. Não poderia manter aquela situação em segredo, não possuía a privacidade tão desejada quando se contrai uma doença desta natureza. Se transporte para a cena. A cena do dia em que foi confirmada a doença naquele leproso anônimo. Tente imaginar, tente visualizar aquele momento. O sacerdote examina o leproso detalhadamente, olhando para as manchas profundas em sua pele, e silenciosamente, com um ar pesaroso, balança a cabeça em sinal de positivo. Por sua vez, o leproso olha para a sua família, que ansiosa esperava lá fora pelo resultado, e com lágrimas nos olhos, também balança a cabeça em sinal de positivo. Ouve-se um choro alto por parte de sua esposa e de seus filhos, enquanto estes se abraçam. E lá dentro o homem começa a rasgar as suas vestes, começa a desarrumar os seus cabelos, como manda a lei, e enquanto faz isso, a lembrança de muitos rostos queridos passam em sua memória. Como um filme, ele revive momentos de alegria e lazer enquanto brincava com os seus filhos. O que mais ele deseja é dar um último abraço apertado em sua esposa e em seus filhos, mas ele não pode fazê-lo. Abundantes lágrimas, então, molham a sua face e ele sai da sala com a mão cobrindo o bigode e dizendo com voz trêmula e engasgada: impuro, impuro, enquanto dirige-se para fora da cidade. A lepra não fazia só o corpo sofrer. A lepra não só machucava a pele. A lepra machucava o coração. A lepra fazia com que a família perdesse um ente querido. Dava um golpe duro na família. Mas a história deste homem começou a mudar quando o texto diz, no versículo 40 de Marcos capítulo 1, que ele aproximou-se de Jesus. Agora, um leproso não se aproximaria de ninguém,
Havia restrições e leis severas que proibiam o leproso de se aproximar das pessoas. E se um leproso, em desobediência às leis, porventura estivesse andando numa das ruas da cidade, tenha certeza que todos os que o vissem dariam meia volta e rapidamente se afastariam dele. Mas esse leproso sabia algo sobre Jesus que o motivou a aproximar-se dele, mesmo contrariando as leis e os costumes da época. O que ele sabia que o levou a aproximar-se de Jesus? O texto diz que, aproximando-se de joelhos, ele suplicou. E isso diz o que ele sabia. Essa frase que ele irá pronunciar diz o que ele sabia. Jesus, se quiseres, se tu quiseres, podes purificar-me. Aquele homem disse: eu sei que não há impedimento algum para o Senhor restaurar não só a minha pele, não só o meu corpo, mas restaurar a minha vida. Ele tinha uma convicção no poder amoroso e restaurador de Jesus. Agora imagine a cena, ele correndo em direção a Jesus, e eu suponho que todos os outros começaram a dar passos rápidos para trás, distanciando-se daquele homem. Mas Jesus ficou. E o homem então prostrou-se diante de Jesus com esse pedido, com esse rogo, para que Jesus o restaurasse. Irmãos, aquele homem se colocou de joelhos diante da sua única esperança, Jesus. Se colocou de joelhos diante daquele em quem nunca há falta de boa vontade. E a Bíblia diz no versículo 41, cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Não apenas com compaixão, ou sentindo compaixão, mas a Bíblia usa a palavra cheio na NVI. Na Almeida Revista e Atualizada vai usar profundamente compadecido. É o único lugar na Bíblia onde nós encontramos essa expressão, cheio ou profundamente compadecido. E eu me pergunto o que teria levado a Pedro, tá? Se o Evangelho de Marcos é o relato de Pedro, como costuma se dizer, o que teria levado a Pedro concluir que Jesus estava profundamente compadecido? Teria sido o olhar de Jesus? Teria sido um suspiro que Jesus deu? A sua expressão facial? Será que Jesus teve que limpar algumas lágrimas da sua face e isso levou Pedro, que teria relatado a Marcos o episódio, concluir que Jesus estava profundamente compadecido? Eu não sei como eles concluíram isto, mas nós sabemos que Pedro ou Marcos viram Jesus como ele realmente é, sensível à degeneração, à corrupção e à dor que o pecado causa no ser humano. Jesus comoveu-se pelo mal causado pela doença, pelo ultraje, pela injúria, pela humilhação de tudo aquilo. E aquele mísero homem rogava a Jesus mais do que a cura do seu corpo. E Jesus sabia disto. Jesus viu na essência a situação daquele homem. Jesus viu mais do que feridas abertas na sua pele. Jesus viu feridas abertas no seu coração. E aí o texto diz
Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Tocou nele. Por que Jesus tocou nele? Eu me pergunto também. Jesus curou muitas pessoas sem tocar. A exemplo do criado do centurião em Mateus capítulo 8, Jesus curou pessoas sem nem mesmo vê-las pessoalmente. Será que Jesus precisaria ter tocado neste homem leproso para curá-lo? Então por que ele o fez? E logo em um homem leproso? Em Lucas capítulo 15, versículo 12, que é o texto correlato, que descreve a mesma história, diz que este homem era coberto de lepra. Não só leproso, mas coberto de lepra, indicando que provavelmente não havia nenhuma parte sã no seu corpo, na sua pele. O aspecto de um homem assim não era nada agradável. E a depender do estágio e do tipo da doença, ele poderia perder todos os pelos do seu corpo, inclusive alguns membros do seu corpo, como dedos e orelhas. Havia um forte e repugnante odor que acompanhava um homem nesse estado o tempo inteiro. Mas Jesus não só ficou não se afastando, como também tocou no homem. Eu imagino a reação dos discípulos e outros que talvez estivessem ao redor observando a cena. Talvez se arrepiaram, talvez fecharam os olhos, porque era impressionante o que Jesus estava fazendo ao tocar num leproso. Ele não precisava tocar, mas ele tocou. E o que é que transmite um toque? Qual a diferença entre você falar com uma pessoa à distância, bom dia, como vai? E aproximar-se da pessoa e tocá-la, apertar a sua mão, abraçar a pessoa? Qual a diferença? A diferença é calor. Calor. O calor do seu corpo, o calor humano, tá? Uma demonstração de uma grande consideração por aquela pessoa é transmitida quando você a toca. E eu me pergunto, quanto tempo ninguém tocava nesse leproso? Há quanto tempo? E com este toque, então, sem palavras, Jesus está dizendo, eu amo você, eu me importo com você, eu entendo a sua dor. Você é importante para mim. E a Bíblia diz, no versículo 42, que após o toque de Jesus, a lepra o deixou e ele foi purificado. Agora ele poderia voltar a ter uma vida normal, poderia voltar para casa, poderia voltar para a sua família, seus amigos, o seu trabalho. Irmãos, e este milagre, que ilustra a eficácia do poder restaurador de Jesus, deixa claro para nós que não foi só o aspecto físico daquele homem que foi mudado, toda a sua vida foi mudada, restaurada, transformada. Mas então Jesus traz uma advertência muito séria, a partir do versículo 43, para este homem, quando diz, olhe, 44, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e não fez o que Jesus havia dito. Ele começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes.
Mas Jesus fez um pedido muito difícil. É um dos pedidos mais difíceis que o Salvador faz na Bíblia a uma pessoa a quem ele salva. Não conte isso a ninguém. Mas como seria possível manter-se calado? O que é que sente uma pessoa? O que é que eu sinto? O que é que você sente quando algo de bom, algo maravilhoso lhe acontece? Você quer compartilhar? Você quer falar para os outros? Não é? Eu me lembro os irmãos, não é, Marcelo? Fazendo brincadeiras comigo quando a nossa filha nasceu e eu tinha uma foto mostrando a foto para todo mundo, né, com um grande sorriso no rosto, sobre aquele dia maravilhoso, o nascimento da nossa filha. Nós queremos compartilhar aquelas coisas maravilhosas que acontecem conosco. E imagine a alegria que sentia aquele homem que teve a sua vida restaurada pelo toque de Jesus. Ele não pôde se conter. E logo que deixou a presença de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi falar e divulgar o que tinha acontecido. Jesus mandou ele calar, mas ele não conseguiu. Por que Jesus hoje nos manda falar e muitas vezes nós não conseguimos? Qual a diferença entre nós e ele? Parece que nós temos uma memória fraca. Parece que nós não lembramos o que significa ser perdido. Parece que nós rapidamente esquecemos o significado de ter sido perdoado e restaurado por Jesus Cristo. E eu vou dizer, irmãos, que o maior evangelista não é necessariamente aquele que participa de treinamentos especiais, mas é aquele cujo coração é cheio de gratidão pela salvação obtida através de Jesus Cristo. E você veja que o testemunho deste homem foi tão convincente que Jesus não mais podia entrar nas cidades. O que é que esse milagre nos ensina sobre Jesus? Os milagres ilustram a condição espiritual do homem e a capacidade restauradora, salvadora de Jesus. Ilustram a eficácia da sua obra na vida do homem perdido e corrompido. Jesus é a esperança desta humanidade cujas almas encontram-se infectadas por vários e graves males. A lepra, de fato, torna-se símbolo do pecado a partir do momento que implica em imundície. Como a lepra, o pecado é repugnante. Como a lepra, o pecado espalha-se e é infeccioso. Como a lepra, o pecado traz graves consequências. E como a lepra, o pecado é incurável fora da operação graciosa de Deus. Mas Cristo é a solução. Porque Ele se compadece. Porque Ele pode curar. Porque Ele quer, como Ele disse ao homem. O homem falou: Senhor, se queres, tu podes. E Jesus disse: eu quero. Profundamente compadecido. Eu quero. Tocou no homem e o homem foi restaurado. Que diferença faz este toque restaurador de Jesus na vida de um ser humano? Irmãos, não é uma coisa visível aos olhos humanos, mas há feridas infectadas na alma de todas as pessoas que habitam a face da terra e que ainda não foram purificadas por Jesus. Àquele homem, Jesus disse: quero.
Ele diria o mesmo a você e a qualquer pessoa que hoje o perguntasse sobre o perdão dos pecados e sobre a restauração de suas vidas. Jesus é o único que quer e pode curar a alma do ser humano. Louvado seja o nosso Senhor por isto.